Maravilhas Modernas, túneis. Maravilhas Modernas. Ninguém sabe exatamente quantos quilômetros de túnel existem no mundo. A distância agregada nunca foi medida. Mas especula-se que se os túneis fossem enfileirados, talvez se esticassem da Terra à Lua. Hoje os túneis não recebem tanto destaque, embora sejam indispensáveis ao mundo moderno. Eles eram fundamentais para os antigos também, e o desenvolvimento dos túneis pode ser traçado desde as civilizações mais remotas. Tentativas e erros. A antiga cidade da Babilônia era cortada ao meio pelo rio Eufrates. Cada parte da cidade era protegida dos invasores por muros intransponíveis. O Palácio Real ficava de um lado. Locais sagrados e os templos se localizavam no outro lado. Para a família real visitar esses locais, eles eram forçados a deixar a segurança das suas fortalezas e ficavam expostos ao sempre presente perigo de ataque dos povos inimigos. Historiadores nos contam que, em algum momento entre os anos 2180 e 2160 a.C., os governantes da Babilônia decidiram resolver esse problema de uma vez por todas. Eles encomendaram a construção de um túnel que unisse os dois lados da cidade. O povo da Babilônia não era, de modo algum, estranho a projetos dessa magnitude. O próprio muro da cidade era uma prova das suas habilidades em engenharia. Para construir o túnel, eles primeiro desviaram o curso do rio Eufrates, construindo uma barragem que forçava o rio a passar em volta da cidade e não no meio dela. Em seguida, cavaram uma vala cortando o agora seco leito do rio e a estenderam sob os muros de cada lado. Eles cobriram a vala com tijolos e depois recobriram com piche para torná-la impermeável. Quando removeram a barragem temporária e permitiram que o rio voltasse ao seu curso natural, toda a estrutura do túnel ficou coberta por água. Agora o povo da Babilônia podia ir com segurança de um lado do rio para o outro. O empreendimento todo levou 20 anos para ficar pronto. Mesmo não havendo traços físicos de ruínas deste túnel no que é hoje o Iraque, este é o primeiro registro histórico de um túnel construído para o transporte. O método de construção usado pelo povo da Babilônia ainda está em uso atualmente. É conhecido como cortar e cobrir. É normalmente o meio mais prático, econômico e seguro de se construir um túnel, se o caminho escolhido estiver próximo à superfície. Por outro lado, não é possível construir um túnel em uma montanha, cortando e cobrindo sem que a montanha seja removida. E já que muitos dos túneis do mundo foram construídos para vencer estas barreiras naturais, os primeiros construtores de túneis lidaram com o problema de como melhor perfurar as rochas compactas das montanhas. Técnicas usadas pelos egípcios e mais tarde pelos romanos eram rachaduras causadas pela extinção do fogo. Ela se baseava no aquecimento rápido da rocha pelo fogo e no seguinte resfriamento com a água, fazendo com que a rocha rachasse. Essa estratégia era extremamente prejudicial para os trabalhadores. The fire consumed the oxygen in the tunnel, and the quenching produced scalding fumes and steam. So it was not much fun to be involved in that process. So, I'm sure a lot of people perished, in the process of building these tunnels. Os romanos eram construtores industriais de túneis, muitos dos quais ainda são usados. Eles construíram túneis para o suprimento dos seus aquedutos, costumavam levar água a grandes distâncias para centros populosos. Eles também construíram sofisticados túneis para esgoto como esse, localizado no que é hoje o Marrocos. Os túneis também foram construídos para desviar a água usada na irrigação
e para o controle de enchentes. Mas talvez os túneis romanos mais conhecidos tenham sido feitos para transportar pessoas. The Roman road tunnels, which were built in Campania in southern Italy, are really the progenitor of all other transportation tunnels. But they're a rather late technological development. They were built in 36 BC and during the Roman Civil War by Octavian, and who conceived them originally for military use. As decisões sobre como se construir um túnel são sempre guiadas pelo local. O tipo e a consistência da terra pela qual o túnel vai passar são de importância fundamental. You have to know what types of soils, whether you're in sandy soils, whether you're in clays, whether you're in silts, and that usually determines the cost factors and how you approach the tunneling construction. Quando os túneis passam por pedras maciças, as paredes e o teto do túnel se autossustentam por um bom tempo. Ou seja, a rocha é forte o suficiente para se manter em pé mesmo quando se retira material para criar a passagem. Rochas maciças podem ter um tempo de sustentação de muitos anos, até séculos, sem suportes feitos pelos homens. Estratos rochosos podem precisar de apoios extras para aliviar a carga sobre regiões mais frágeis da formação, especialmente onde a água se infiltra. E para cascalhos, terra macia e areia que tem quase nenhum tempo de autossustentação, os suportes têm que ser erguidos imediatamente. You have to concern yourself with water. That's probably the single most concern on any tunneling engineer's mind, how to control the water. Tudo o que sabemos sobre a construção de túneis foi aprendido com tentativas e erros. Mas ocasionalmente homens de mentes incansáveis e grande poder de observação puderam interpretar as lições que a natureza claramente nos ensina. No caso da construção de túneis, um dos maiores mestres seria uma das criaturas mais humildes encontradas no mar. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. O escudo de Brunel. Depois da queda do Império Romano, a arte de construir túneis foi perdida por séculos. During the Dark Ages, cities on the whole declined in Europe, and so the principal reasons for civic tunnels, water supply and sewage, no longer existed. And for the most part, whatever tunneling was done was arranged by lords as escape routes from underneath their castles or as subterranean hiding places. So you have a kind of retrograde motion in the story of tunnel engineering during that period. Mas a explosão da era industrial, a multiplicação das cidades e os congestionamentos urbanos criaram uma nova exigência por túneis. No século XIX, a cidade de Londres havia ficado tão cheia com carruagens, carroças e ônibus que suas ruas e pontes ficaram praticamente intransponíveis. A população pedia por uma nova via que cortasse o rio Tâmisa. A construção de uma ponte teria obstruído o rio e prejudicado o comércio. E assim, um túnel foi proposto. No entanto, o método de cortar e cobrir adotado pelos habitantes da Babilônia não seria prático, já que desviar o rio implicaria em inundar parte da cidade. Portanto, para construir esse túnel seria preciso perfurar sob o rio. Ninguém jamais havia conseguido cavar um túnel com sucesso através do lodo e da argila de um leito de rio. Mesmo assim, em 1802, as escavações começaram para um túnel sob o rio Tâmisa. No início, o projeto parecia andar a um passo extraordinário, apesar de o lodo que se formava no leito do rio ser extremamente mole e pastoso. Os trabalhadores erguiam barras de apoio em frente deles enquanto o túnel avançava. Havia frequentes desabamentos e pequenas inundações que eram controladas com sacos de argila jogados da superfície para tampar as rupturas.
Em janeiro de 1808, o túnel estava a poucos metros de terminar. Então, de repente, desastre. Outra infiltração. Dessa vez, a água entrou no túnel com tanta voracidade que em 15 minutos o rio apagou completamente 5 anos de trabalho, como se toda a obra não passasse de um frágil castelo de areia infantil. As investigações subsequentes determinaram que a construção de um túnel sob o rio Tâmisa era inviável. Entre aqueles que discordavam dessa resolução estava um brilhante engenheiro e inventor chamado Mark Isambard Brunel. No outono de 1816, enquanto Brunel trabalhava na instalação de moinhos, ele acabou encontrando um pedaço de madeira podre. Depois de algumas observações, ele notou, dentro do pedaço, um molusco que fura cascos de navios, destruindo a própria casa energicamente. Essa não era uma espécie incomum, pois era do conhecimento de todos na época que esse molusco era responsável por mais estragos à frota inglesa do que todas as batalhas navais das quais a Inglaterra havia participado. Os vermes de navio, de nome impróprio, por serem na verdade um tipo de mexilhão, têm uma carapaça rígida protetora de cada lado da cabeça. As pontas afiadas dessa carapaça podem cortar a madeira, produzindo algo como raspas em pó. O verme consome e digere esse pó, evacuando uma substância que forma uma casca cilíndrica, rígida, como um túnel atrás do verme. From that moment onward, it became his study, as he said later, to find some mechanical means to imitate the action of this animal. Depois de mais de um ano de observações e testes, em 1818 ele patenteou o design de um grande instrumento de ferro que batizou de escudo. O projeto de Brunel lembrava uma grande lata de metal aberta de um dos lados, e dentro da qual os cavadores de túneis trabalhavam, protegidos de desabamentos. 36 celas individuais foram dispostas na frente do escudo, onde os trabalhadores, divididos em 3 andares, escavavam metodicamente a terra mole. A frente do escudo era disposta com buracos que podiam ser fechados. Os trabalhadores abriam os buracos, cavavam um pouco da terra, fechavam os buracos e usavam alavancas poderosas para mover o escudo um pouco à frente. Enquanto isso, outra equipe de trabalhadores construía as paredes reforçadas atrás do escudo, do mesmo modo que o verme de navio faz com seu túnel. And this was pretty revolutionary. In fact, it was remarkably different than any kind of tunnel engineering which had ever been attempted. Uma aliança de ricos industriais que incluía o Duque de Wellington ficou impressionada com o design de Brunel. Inspirados pelo lucro potencial que seria alcançado com a cobrança de pedágios, eles concordaram em financiar o projeto. Assim, em 1825, Mark Brunel e seu filho de 20 anos, Isambard, que era um engenheiro estagiário, começaram a construir um novo túnel, uma grande via de 2 mãos adequada ao tráfego de veículos, sob o rio Tâmisa. Foi uma aventura controversa desde o início. Em seus sermões, os membros do clero denunciavam o projeto como um flerte com o mundo subterrâneo. Outros que haviam se envolvido com a tentativa anterior torciam para que o projeto falhasse. Mas o público estava de acordo e até entusiasmado, e o local de construções era uma atração turística popular. Muitos dignitários estrangeiros visitaram o túnel, fazendo relatórios para seus governos. Brunel era contra essas invasões constantes, mas os investidores estavam lucrando, pois cobravam taxas de entrada. O progresso era lento e irregular. A falta de ventilação adequada no túnel acabou prejudicando a saúde dos trabalhadores. Gases nocivos como o hidrogênio e o sulfúrico que adentravam o túnel pelo lodo causavam inflamações dos olhos, doenças de pele, náusea e tontura. O número de horas que cada homem podia trabalhar no túnel era muito limitado. Por semanas, o progresso realizado pelo túnel foi medido em centímetros. A construção era frequentemente interrompida por vazamentos de água. Havia inúmeras calamidades quando o rio passava pelo barro, inundando o túnel. Uma dessas inundações em janeiro de 1827 foi tão grave que 6 trabalhadores se afogaram.
Foram precisos 4.500 sacos de argila e cascalho jogados por barcos da superfície para cessar o fluxo de água. No verão do mesmo ano, acabaram os fundos para o projeto. O escudo teve que parar de funcionar e a brilhante carreira de Brunel parecia estar acabada. Mas o crescimento industrial da década de 1830 e a proliferação de estradas de ferro agravaram as razões originais para a construção do túnel. Em pouco tempo, o potencial de lucros do projeto cresceu demais. O rei da Inglaterra, William IV, ficou pessoalmente interessado na obra e o Duque de Wellington conseguiu um empréstimo de 460 mil libras para completar o túnel. Depois de uma interrupção de 7 anos, o trabalho no túnel recomeçou. Brunel, agora com quase 70 anos e de saúde debilitada, continuou visitando o túnel diariamente para inspecionar as obras e oferecer incentivo. Finalmente, em 25 de março de 1843, quase 18 anos depois do início das construções, o túnel do Tâmisa foi aberto ao público. Nas primeiras 24 horas, quase 50 mil pessoas tiveram a nobre sensação de passear calmamente sob o rio. No entanto, as comemorações não duraram muito, já que a companhia operadora não poderia construir conexões com estradas que tornariam o túnel acessível às carruagens e carroças. Ele acabou se tornando um elefante branco. A taxa cobrada dos pedestres estava longe de compensar totalmente pelos enormes investimentos. Infelizmente, o túnel se tornou um refúgio para os desabrigados de Londres, que nele se protegiam das chuvas e do frio. Finalmente, em 1865, ele foi comprado pela East London Railroad e trilhos foram instalados. Viajar por túneis tornou-se um estilo de vida para muitos londrinos. Os parisienses logo seguiram esse exemplo e começaram a construir um extenso sistema de transporte subterrâneo. E do outro lado do Atlântico, Nova York foi seduzida pelos ares de uma nova era que daria início à maior cultura de construções de túneis que o mundo já havia visto. Os bichos de areia. No fim do século XIX, engenheiros visionários como o inglês James Henry Greathead, talvez mais conhecido como o inventor dos patins, trouxeram novas ideias e refinamentos à arte da construção de túneis. O escudo perfurador de Greathead era menor e mais prático do que o de Brunel. 3,5 metros de diâmetro e impulsionado adiante por macacos hidráulicos, com uma propulsão de 210 toneladas. Outra inovação se fazia com a injeção de ar comprimido para dentro do túnel, o que evitaria o problema de vazamentos e desabamentos. Exercendo uma pressão de cerca de 1,5 kg por centímetro quadrado nas paredes e no teto, o ambiente pressurizado impedia que a água e a lama continuassem invadindo o túnel. Câmaras de ar permitiam que os homens e os materiais entrassem e saíssem com a manutenção da mesma pressão. Dentro e fora de Nova York, os homens que trabalhavam nos túneis ficaram conhecidos como bichos de areia. Well, it's a distinction that you work in tunnels, and it's something that most people don't see. As a matter of fact, when my little girl was going to school, she went to parochial school, and the nuns made everybody stand up and ask them what their father did. And she got up, she didn't know much, she was 5 or 6 years old. She says, my dad's a sandhog. So nobody really knew what it was, and then the kids say, what does your dad do? He's a sand pig. And they got all mixed up. You tell most people what you do. Most people, if you tell them you're a sandhog, they're what? Now people know because it's been more publicized, these tunnels or whatever, but not too many people really know what a sandhog was. O primeiro grande projeto de construção que usou bichos de areia em Nova York foi o das fundações da ponte do Brooklyn na década de 1870. A ponte era a menina dos olhos de John Roebling, talvez o engenheiro mais brilhante e ousado da sua geração. Ele baseou sua planta no trabalho pioneiro do capitão James Eads, que usou compressão de ar para fazer as fundações de uma ponte que passava sobre o rio Mississippi em 1860. Caixões pneumáticos, enormes caixas de madeira pesando 16 toneladas cada,
foram usadas para a instalação das fundações das torres da ponte. Os caixões pneumáticos boiavam em posição. Eram afundados até o leito do rio por pedras que eram colocadas sobre eles e então preenchidos com o ar comprimido que deslocava a água e a lama. Os bichos de areia entravam nos caixões por uma câmara de compressão que mantinha a pressão do ar na câmara principal. Enquanto os bichos de areia removiam os restos no fundo, o caixão era gradualmente abaixado até que finalmente encostasse nas rochas do fundo. Os bichos de areia sempre encontravam seixos maciços, que tinham que ser quebrados com martelos e picaretas. Explosivos acabaram sendo usados, o que aumentava o perigo potencial. Mas talvez a maior ameaça fosse uma queda repentina na pressão, a chamada ruptura. Many construction workers were killed by what were called blowouts, where the pressures from the water and the soft material was such that whatever mining techniques were used to restrain the opening they created by digging were no longer strong enough, and they would collapse, and the river and the mud would enter the excavation, and many men drowned in the process. Outro problema era o estado débil e muitas vezes fatal provocado pela doença conhecida como mal dos mergulhadores, que ocorre quando o corpo humano é submetido a rápidas mudanças de pressão do ar. Este filme dos anos 30 mostra um bicho de areia entrando em uma câmara de descompressão para evitar o mal. Sem uma lenta descompressão, bolhas de nitrogênio se formam na corrente sanguínea, causando cãibras fortes, desmaios e, em casos extremos, a morte. Relativamente pouco se sabia sobre esse fenômeno em 1870 e poucas precauções eram tomadas para proteger os trabalhadores. E os trabalhadores, a maioria deles imigrantes, sofriam em silêncio, com medo de deixarem de ganhar seus salários de $2 por dia. Muitos deles literalmente trabalharam até caírem mortos, sendo substituídos por outros trabalhadores ansiosos entre os muitos imigrantes. Mas a construção das fundações da ponte do Brooklyn foi um modelo importante. Ela abriu caminho para construções subsequentes de túneis em Nova York. Um engenheiro chamado Dwight Clinton Haskins concluiu que se um caixão pneumático se movimentava verticalmente, como numa obra de fundação, ele também poderia se mover horizontalmente, como os túneis. Assim, em 1874, combinando a técnica de compressão de ar com o escudo perfurador, os trabalhos começaram em um túnel ferroviário sob o rio Hudson, ligando Nova York a Nova Jersey. O túnel de Haskins levou muitas vidas. Os trabalhadores cederam ao mal dos mergulhadores e morreram em inúmeros acidentes. O acidente mais famoso ocorreu em julho de 1880, quando uma ruptura matou 20 pessoas. Um líder de grupo chamado Peter Woodland se tornou um herói quando salvou a vida de 8 dos seus companheiros, sacrificando a sua vida e a de outros 19 para que os 8 pudessem fugir da inundação. Apesar do fato de o trabalho ter roubado muitas vidas, o número de bichos de areia continuava crescendo. Os trabalhadores continuavam sofrendo do mal dos mergulhadores. Rupturas, desabamentos e infiltrações eram uma ameaça constante. Mas quando Nova York entrou no século XX, a exigência por túneis se multiplicou. What makes New York unique is that it is basically an island. And the surrounding areas, whether they're Queens and Brooklyn and New Jersey, there's a lot of people that commute into Manhattan. It's the financial capital of the world. O subterrâneo de Nova York se tornou uma rede intrincada de túneis. Túneis ferroviários cortam os rios, obras de cortar e cobrir criaram metrôs e esgotos, e túneis por pedra maciça correm por centenas de quilômetros sob a superfície para servir ao suprimento de água da cidade. E também os túneis fundamentais para Manhattan, os que abriram a ilha aos milhares de trabalhadores de cidades vizinhas, os túneis Holland e Lincoln. Estamos apresentando Maravilha. Ar fresco. Nos anos 20, o automóvel havia se tornado uma atração permanente nas paisagens das ruas de Nova York.
E quando os caminhões assumiram um importante papel no transporte de cargas, ficou claro que uma via para veículos que conectasse a ilha de Manhattan ao continente era necessária. Mas havia uma razão convincente para a não construção de uma ponte. Tendo passado há pouco pela Primeira Guerra Mundial, os militares viam a possibilidade de sabotagens. The consideration is that if you had a terrorist explosion, or you got bombed and the bridge fell down, you'd block up the harbor. So you don't do that with a tunnel. Um túnel parecia ser a solução mais óbvia. No entanto, teria que ser mais largo e mais longo que qualquer outro túnel para veículos já construído. Mas o problema mais complicado para o engenheiro-chefe Clifford Holland, formado pela Universidade de Harvard, era o letal monóxido de carbono liberado pelos automóveis. The Holland Tunnel was really the first successful application of technology to deal with the issue of ventilation. Holland desenvolveu um sistema de ventilação equipado por 84 enormes ventiladores abrigados nas duas extremidades do túnel. Os ventiladores sopravam ar fresco através de dutos abaixo do asfalto e o ar então circulava pelo túnel e era sugado por outros dutos do teto. These fans are capable of removing all of the air within the tunnel within 60 seconds. And that process was uniquely developed for the Holland Tunnel and still remains the primary method of ventilating vehicular tunnels. A construção começou em 12 de outubro de 1920, com equipes trabalhando dos dois lados do rio, caminhando simultaneamente para o meio. Um total de 4 escudos perfuradores foram usados para cavar o par de dutos de 9 metros de largura, estendendo-se por mais de 2,5 km de costa a costa. As duas equipes se encontraram em 29 de outubro de 1924, mas o engenheiro-chefe Holland nunca chegou a ver seu grande feito completo. Ele dirigiu as obras tão freneticamente que adoeceu e morreu do coração aos 41 anos, 2 dias antes que o primeiro dos 2 tubos fosse conectado. In November 1927, the population of New Jersey had reached nearly 4 million, and the brand new Holland Tunnel would help thousands get to their jobs every day in New York City through twin tubes 93 feet under the Hudson River. It was the year Charles Lindbergh became the first person to fly the Atlantic Ocean. The great Babe Ruth had just hit 60 home runs in one season, and Henry Ford was producing his 15 millionth car. O túnel foi projetado para acomodar 900 veículos por hora em cada direção. A capacidade máxima de 22,3 milhões de veículos por ano era esperada para 1943. No dia da inauguração do túnel, uma multidão de 20 mil pedestres atravessou o túnel. Os governadores dos 2 estados, e o de Nova York, Al Smith, e o de Nova Jersey, Hay Harrymore, se encontraram no ponto intermediário para se cumprimentarem e para as fotos. Mais tarde, no mesmo dia, quando as cerimônias acabaram, os carros foram liberados. A primeira colisão foi registrada 1 hora e 16 minutos depois. A inauguração da ponte de George Washington em 1931 ofereceu mais opções para os que cruzavam o rio Hudson. A passagem do tempo e menos preocupações com sabotagens acabaram localizando a ponte rio acima, próxima ao extremo norte da ilha, para que a construção não interferisse no tráfego do porto. Durante os primeiros 5 anos de operações, mais de 8 milhões de veículos passaram por estes arcos de aço. Mas a intensidade do tráfego através do rio continuava aumentando. Melhores acessos significavam maiores demandas, e não demorou para que as autoridades de Nova York e Nova Jersey começassem a planejar um novo túnel. O túnel Lincoln deveria auxiliar as 2 rotas já existentes, por isso situava-se na área central. Estes raros filmes produzidos durante a construção do novo túnel mostram a grandiosidade do empreendimento. Let's join a crew of sandhogs as they start on the day's job under the river. They must stay in the airlock a few minutes
until the air pressure is built up to equal that in which they will work. It is different when they return from work. Then they must be gradually decompressed, which takes a much longer time. This whole process is for the protection of compressed air workers. Inside the tunnel, under compressed air, while overhead, all sorts of river craft and great ocean liners sail by. Ready for a shove. Jacks push against the iron tunnel ring and move the shield forward 5, 10, 15, 20, 25, 30 inches, making room for a new ring of tunnel segment. As the jacks push against the tunnel, the shield pushes forward, earth comes in through various openings. About 50% of the earth will come in, the other 50% will be displaced around the tunnel, and then that material is removed by means of trains that take this material out and is disposed of. The next operation would be to take prefabricated cast iron ring sections. Tunnel segments are stored at the site of construction. Before being sent down into the tunnel, they are inspected and cleaned, then loaded on cars and lowered by elevator. Each segment weighs more than 1.5 tons. These sections are brought in, attached to what is known as an erection arm. The erection arm then will provide proper positioning of the ring section, and when it's placed in position, that ring section is bolted, as you see, to allow the construction of another complete ring of the tunnel. Each tunnel ring is made up of 14 segments and a key piece. As many as 18 cycles, which means 18 shoves and 18 rings, have been completed in a day's work driving through silt. It takes about 1.5 hours to construct one ring. The key segment makes the ring complete. When that is completed, we really repeat the cycle again, and the jacks are placed against the new ring. The jacks apply pressure, the shield is pushed forward, and as the shield is pushed forward, we start progressing the construction of the tunnel. To complete one tube of the tunnel, 2,370 rings are erected. More than 250,000 bolts hold the segments and rings together. The surveyor's job is to keep the shield on the right course as it is pushed through the riverbed. Sandhogs work day and night, building the iron tunnel shell. At this point, 1 year's work has been accomplished. Holing through, the two shields meet within 1/4 of an inch. These men have something to celebrate. Hoje, a técnica de perfuração de túneis com escudos foi substituída pela tecnologia dos tubos imersos. Eliminando os perigos de desabamentos e as ameaças à saúde causadas pela descompressão, os tubos imersos são pré-fabricados em terra. You're building the tunnel as a ship on launching waves, and you then float it, tow it to the site where you outfit it, and then in a prepared trench, you sink it, and they're usually 300 foot long, and you put one section after the other, and you make a tunnel. Desta maneira, túneis que permanecerão debaixo d'água podem ser construídos eficientemente. E se houve avanços em túneis de terra macia,
também houve avanços nas técnicas de perfuração de rochas sólidas. Daqui a pouco, uma das mais colossais obras com túneis já tentadas. 250 metros sob as ruas de Nova York. Estamos apresentando Maravilhas. O túnel de água. A cidade de Nova York fica sobre um labirinto de túneis. Entre todos os túneis que compreendem a estrutura subterrânea de Nova York, alguns dos mais espetaculares foram talhados nas profundezas rochosas que estão abaixo dos arranha-céus e das ruas congestionadas. São os túneis de água de Nova York. Sem eles, a cidade não poderia suprir as pessoas que vivem e trabalham lá. The early days of the water system go back to when Aaron Burr was forming a company to bring water to Manhattan in the late 1700s, and he got the charter for a bank, and it turned out that basically what he did was charter a bank, which became the Chase Manhattan Bank, but he didn't do much water supply until Alexander Hamilton got a little angry, and they forced him to put in water mains, and he ran miles of hollowed-out wooden logs through lower Manhattan. Estes dutos de madeira não eram adequados. Os nova-iorquinos enfrentavam condições precárias, sentindo ainda a necessidade de um suprimento de água fresca. Incêndios destruíam regularmente os prédios de madeira que se erguiam em bairros populosos. Um incêndio em 1835, que começou em uma loja de departamentos na área de Wall Street, durou mais de 24 horas e destruiu mais de 600 prédios. O custo estimado do estrago foi de 25 milhões de dólares. Assim, em 1835, Nova York finalmente aprovou a construção de um reservatório e de um sistema de aquedutos alimentado pelo rio Croton no condado de Westchester. Um aqueduto levava água até o reservatório central, situado onde é hoje a Biblioteca Municipal, a Rua 42 com a 5ª Avenida. Esse aumento no suprimento de água limpa permitiu que a população crescesse e que a cidade se expandisse. Em 1907, com a população de Nova York se aproximando dos 4 milhões, ficava claro que a demanda estava superando a oferta. Surgiram planos para um novo sistema de reservatórios, projetado para aproveitar as águas das regiões das montanhas de Catskill, 12 quilômetros ao norte. E em 1907, as obras para um túnel que traria água para a cidade começaram. New York City and the engineers and planners felt that if they came from the high elevations in the mountains and brought water through a tunnel, it would be that the old water seeks its own level. They would be able to build a tunnel, build some shafts, drop the water down, carry the water underground, and bring it back to New York and build a shaft at the other end, and the water seeking its own level would come up through the tunnel without any pumping. And so basically 90% of the water in the city of New York, in fact more than 90%, requires no energy cost to the city to deliver. O túnel de água número 1 da cidade, que começou a funcionar em 1917, corre do reservatório de Hillsville, no condado de Westchester, pelo sul do Bronx, cruzando o rio Harlem. Desce por Manhattan, pelo East River, e até o seu término numa das seções verdes do Brooklyn. Um segundo túnel, pronto em 1937, serve os distritos de Queens e Brooklyn. As rochas sob Nova York são feitas de um composto de quartzo, mica e feldspato, extremamente duro. Fazer túneis por lá foi um empreendimento custoso, que usou enormes quantidades de dinamite para se abrir caminho pelas pedras. Muitos trabalhadores perderam as vidas trabalhando nos túneis de água. Na verdade, 60 homens morreram em uma obra de 3 anos. 2 vidas perdidas para cada quilômetro de túnel. Mas seu sacrifício tornou possível o sistema de água de Nova York. No entanto, há indícios de que os 2 túneis têm agora grandes vazamentos, comprometedores para alguns. City Tunnel number 1 was put in service in 1917 and has never been taken out of service. City Tunnel number 2 was put in service in 1937, and that's never been taken out of service. And now we're modernizing the system. We're building a 3rd delivery tunnel so we can go back and refurbish the other 2.
Os engenheiros da cidade admitem não saberem se os túneis correm riscos de obstrução ou qualquer outro colapso. Se um dos túneis sofrer qualquer interrupção grave, teríamos um desastre sem precedentes, possivelmente levando à evacuação de metade da população nova-iorquina por mais de um ano. Most of the population of the city doesn't even know what's going on down there, where the water comes from, and how important it is to, have this here tunnel finished before the other one gives way. Because if not, then it'd be a disaster. The city becomes a ghost town. No water. You got your fire department, your hospitals, your drinking water, your bathing. It's gone. Sob essa perigosa ameaça, a cidade de Nova York se determinou a construir um terceiro túnel de água. Com um custo estimado de mais de 5 bilhões de dólares, o túnel número 3 supera facilmente os 1,2 bilhões de dólares do World Trade Center, os 320 milhões da ponte do Arizona e os 900 milhões de dólares do túnel Brooklyn Battery. É certamente o maior projeto público de obras que Nova York já viu. O túnel completo terá um comprimento de mais de 90 quilômetros e alcançará o diâmetro de 7 metros e 20 centímetros. A maior profundidade será de 240 metros sob as ruas. Se alguém virasse o prédio da Chrysler de cabeça para baixo, seu cume pontudo apenas tocaria o teto do túnel. Está programado para ficar pronto no ano 2025 e será capaz de entregar aproximadamente 4 bilhões e meio de litros de água diariamente. A construção deste túnel é um empreendimento monumental, mas uma ferramenta que vem ajudando a maximizar a eficiência do projeto é a TBM, uma máquina de perfuração de túneis, às vezes chamada de toupeira. As toupeiras são mecanismos muito potentes que estilhaçam pedras, capazes de pulverizar enormes quantidades de rochas, que antes tinham que ser explodidas com dinamite. Durante a perfuração, os talhadores são prensados contra as rochas. Sua ação giratória e a força propulsora destroem as rochas enquanto a extremidade cortante roda. We have 40 cutters on the cutter head, individual roller cutters, and the machine is capable of about 4 million pounds of thrust. We're using maybe around 3.3 million pounds of thrust right now, and that presses into the rock, causes a fracture, and two adjacent cutters will make a chip form or a piece fall out. As toupeiras são capazes de se moverem para frente devido a um sistema de pés hidráulicos retráteis. O operador também usa esses pés para prender com firmeza a toupeira durante as fases de corte. As toupeiras penetram no solo mais rapidamente e necessitam de menos trabalhadores que as outras técnicas convencionais. Well, right now there's about 25 people employed underground, the contractors' forces. There may have been about 1.5 times that many if we had a drill and blast operation. A tecnologia pode ter mudado um pouco desde os primeiros túneis construídos, mas ainda é preciso ter braços fortes e nervos de aço e algo mais que os bichos de areia têm de sobra, um grande senso de orgulho pelo trabalho que fazem. This is going to be like a Roman castle as far as that goes. It's going to stand for at least 200-300 years. We'll be using this water supply. It sounds kind of corny, but you also give something that's going to make this city a better place for a long time. And the people in the 1800s and 1840s that started working on the water supply, I'm sure they felt some of that. And the people today hope that hundreds of years from now, people will think that they may have been associated with the building of this infrastructure for the city of New York. Aqui na Câmara de Válvulas de Van Cortlandt, 150 metros abaixo das ruas do Bronx, há evidências claras de que o objetivo de conseguir um suprimento de água confiável e seguro para a cidade de Nova York está a caminho. Esta imensa câmara poderia facilmente acomodar a Catedral de St. Patrick com suas dimensões. Mas, para os que a construíram, é uma catedral diferente. Um sutil, mas poderoso monumento aos bichos de areia do passado e do presente. E a um incrível esforço que começou há quase 500 anos. Na verdade,
Todos os grandes túneis do mundo foram erguidos graças à combinação de pessoas que, com seu suor e sacrifício, deram ao mundo estas maravilhas modernas.